Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu trazendo para vocês agora aqui uma dica de série de TV. Série de TV da melhor qualidade, porque vocês sabem que eu sou extremamente exigente. Dificilmente eu vou indicar alguma coisa que não vai ser o gosto da maioria, tá? Porque eu faço realmente uma peneira muito fina para indicar para vocês algum filme, alguma série, uma história em quadrinho. Aí, quando eu também não gosto, eu também faço a minha crítica aqui. Mas a série de hoje é uma série que eu garanto, a menos que você não goste do estilo, logicamente, respeitando os gostos pessoais. Isso aí, né? Se você é uma pessoa que só gosta de dramas, de romances ou de comédias, eu não sou a pessoa indicada. Você pode sair do vídeo, sair do nosso canal, porque o nosso canal é um canal que procura sempre coisas de série, de TV, de quadrinhos, de cinema, ligadas à área de mistério, suspense, terror, alguma coisa de ficção científica. Logicamente, tudo isso num grande molho em que tudo isso aparece um pouquinho. Tá? Eu acho que as grandes obras do cinema, da televisão, das séries, dos quadrinhos, da literatura, tá? Elas têm que ter uma prioridade, digamos assim, para alguns temas, mas tem que procurar abordar os outros também. Isso é que dá um colorido, dá uma profundidade maior à história. Acima de tudo, trabalhando muito bem os personagens e o enredo da história, tendo uma grande carga de mistério. Sinceramente, as pessoas até esqueceram um pouco essa palavra mistério. E, na verdade, o mistério é o mais importante, é o mais essencial para prender uma pessoa assistindo uma história por muito tempo. Depois do mistério, também tem que ter um pouco de suspense, alguns elementos de terror que saem daquele padrãozinho, zumbi, vampiro, sabe? Isso aí já não acrescenta mais nada a ninguém, já é um terror ultrapassado, é um terror para adolescente, tá? Isso é terror para adolescente. Para quem é mais velho, para quem gosta de um bom enredo, o básico, o mais importante é o mistério. A série que eu quero falar para vocês agora hoje é Servant. Servant é uma série da Apple TV, é uma série que passou-se mais ou menos ali entre 2017 e 2020, com quatro temporadas, só 4 temporadas. É uma série que dá para fazer uma maratona, como muita gente gosta de fazer, facilmente, porque além de ter tido só 4 temporadas, só tinha 10 episódios em cada temporada. E cada episódio tem só 30 minutos. Foi muito, inclusive eu posso dizer para vocês que Servant foi uma série difícil de eu não ficar frustrado, porque eu assisti, ainda era de uma época em que você não tinha aquela enxurrada de capítulos logo colocados à disposição. Os capítulos saíam semanalmente. Tá? Então foi bem angustiante assistir aquela série, porque o mistério é poderosíssimo, as cenas são de um suspense constante, emenda uma cena de suspense na outra. Tá? Além disso, tem alguns elementos de terror muito bem feitos, totalmente fora desses padrões, desses paradigmas, dessas coisas meio batidas, né, de terror. Por quê? Porque envolve basicamente um terror mais real, um terror que nós podemos passar. Talvez um dos maiores medos de qualquer pessoa, que é perder um filho. Né? Então aí já entra, com o terror, com o medo, entra uma carga de drama muito forte, que é muito importante. Por isso é que esses rótulos, filme de mistério, filme de suspense, filme de terror, filme de romance, comédia, aventura, ação, tudo isso é apenas um rótulo. Na verdade, as boas histórias, as melhores histórias, elas têm um pouquinho de tudo. E Servant tem tudo isso. Servant tem basicamente um grande mistério. Eu, se fosse rotular, se precisar rotular Servant, eu vou considerar uma série de mistério. Tá?
Além disso, logicamente, como eu já falei, mas ela é uma série de mistério com muito suspense em cada cena, porque o suspense, basicamente, ele não existe filme de suspense. O que existe são cenas de suspense. E você pode criar suspense com um romance. Ah, quando é que os protagonistas vão se beijar? Quando é que eles vão se apaixonar? E você cria uma cena de suspense, tá? Suspense não é um filme, não é uma série, são cenas, tá? Então, Servant é repleto dele. A cada cena nova, ele constrói um novo suspense. É adrenalina pura de suspense, tá? Depois disso, como eu falei, tem cenas de terror. Logicamente, existe um sobrenatural embutido na série, porque ele é necessário, né, gente? Sem um pouco de liberdade para imaginar, para o lado do lúdico, é muito difícil você conseguir construir uma série com 4 anos, com 40 episódios e tal. Então, existem um componente de terror com alguns efeitos especiais muito bons mesmo. Então, a primeira coisa que é importante para qualquer produção é uma boa história. Uma história que prenda você. E como é que ela prende você? Através de um mistério, de cenas de suspense, de alguns elementos de terror, de algum drama pessoal, drama real, tá? Que já vai te aproximando dos personagens. Além disso, algumas coisas de comédia, alguns momentos, algumas pitadas de momentos engraçados, divertidos, geralmente de um humor mais ácido, um humor mais irônico, mais debochado. Tudo isso tem em Servant. Servant é uma série, basicamente, né, do grande diretor de cinema, que é um dos meus favoritos, que é o M. Night Shyamalan, muito famoso por diversos filmes que ele fez e que são absolutamente incríveis, exatamente dentro dessa área que eu falei, mistério, suspense, terror. É o clássico, mais clássico dele é o famoso Sexto Sentido, né? Aquela história do menino que enxerga as pessoas mortas, tal, que é bem legal aquele filme, e marcou o início da carreira do Shyamalan. Mas depois disso ele também fez outros filmes excepcionais, é o caso dos Sinais, é o caso de, eu adoro, A Visita, né? Que com um tema tão simples ele faz um filme de extremo medo, de extremo pavor, né? E vários outros filmes dele, aquela famosa trilogia, né? Que começa com Unbreakable, né? Inquebrável, que no Brasil ganhou aquele título ridículo, né? Corpo Fechado, pelo amor de Deus, parece um filme espírita. Mas aí depois ele veio com Fragmentado, depois ele veio com Vidro e fechou aquela trilogia espetacular, pontuando um pouco o universo dos super-heróis, né? Aquilo ali é bem legal e trazendo para uma realidade, que também é um tema muito bom. Então, Shyamalan, para mim, é um dos melhores diretores de cinema de todos os tempos. Eu adoro ele, realmente. Acho, lógico, ele tem alguns filmes mais fracos, claro que tem, mas ninguém consegue manter sempre lá em cima, né, gente? Não existe essa possibilidade. Tem alguns filmes mais fracos, mas a maior parte da filmografia do Shyamalan é espetacular. E ele mantém esse talento, essa trajetória maravilhosa em Servant, tá? A série realmente retrata, basicamente, um casal que passou por um grande trauma e a perda de um filho, com a perda de um filho. Ele não explica muito, eu também não vou explicar aqui, porque eu quero deixar você com vontade de assistir. E aí ele não explica muito, mas existe um bebê, um boneco bebê substituindo um filho que você descobre logo no primeiro capítulo que eles perderam aquele filho ali. E aquilo é um grande trauma para o casal. Além do casal, que tem personalidades muito definidas, muito claras, que é o que eu sempre digo. Depois da boa história, bons personagens. Personagens bem construídos, bem estruturados, cheios de facetas, de detalhes, que você, durante a série ou o filme, você vai descobrindo aos poucos e vai se envolvendo com o personagem. Você vai conhecendo a personalidade dele e, ao mesmo tempo, você começa a entender qual seria a reação daquele personagem numa situação nova.
E isso vai envolvendo você como espectador. E é exatamente o que Servant faz muito bem. Partindo desse casal básico, numa rua chique lá da Pensilvânia, aquela rua que o Shyamalan adora, vários filmes dele retratam aquela rua, é uma marca dele muito forte, né? E a partir dali ele vai construindo então o elenco. A seguir tem o irmão da esposa, né? E o irmão da esposa tem um papel fundamental, inclusive na pitada de humor mais ácido, mais dolorido, né? São personagens muito inteligentes, são personagens que têm diálogos muito bem construídos, que é a terceira coisa importante. Uma boa história, bons personagens, diálogos bem construídos, diálogos adultos, diálogos coerentes, diálogos que não descambam para uma coisa meio surreal, meio inverossímil, tá? Porque isso é uma coisa muito importante. Você pode enveredar pelo terror, você pode enveredar pela ficção científica, mas você tem que tomar cuidado para não construir um enredo muito inverossímil. Ele tem que manter sempre um certo contato com a nossa realidade, com o nosso cotidiano. Então, logicamente, a série vai trazendo os personagens para uma realidade. Então, são personagens muito humanos, cheio de defeitos, cheios de qualidades também, claro, cheio de qualidade, cheio de defeitos. São muito interessantes os três personagens. Em seguida, entra a quarta personagem, que é praticamente a mais importante da série. É difícil dizer quem é o mais importante, porque outra coisa muito bem feita nos melhores filmes, nas melhores séries, é você equilibrar a importância dos personagens. Grande parte dos filmes e das séries, elas naufragam porque se prendem só a um personagem. Só tem um personagem. E aí fica chata. Uma série longa em que a história é só contada em torno de um personagem é cansativa, né? Também com um monte de personagens, também não é legal, também é chato. Mas Servant não. Servant vai ficar preso basicamente a esses quatro personagens. A quarta personagem é a babá, que é contratada numa situação completamente insólita, em que ela vai cuidar de um bebê que é um boneco. E você vai descobrir que a mãe da família, ela sofreu um grande trauma com a perda do filho e, por uma questão terapêutica, psicológica, resolveram colocar um boneco no lugar para ela voltar a viver, voltar à realidade, né? Voltar a ser uma pessoa. E essa técnica é usada e ela acredita que aquele bebê ali é o filho dela. Quer dizer, é uma coisa muito dramática, muito pesada, tá? Desde o início. E a babá entra e você espera o quê? Bom, a babá vai fazer coisa de maluco, vai dizer, pô, que é isso, gente? Eu vou cuidar de um boneco? Mas a babá não estranha nada e embarca completamente na história do bebê falso, do bebê boneco. É lógico que isso aí eu acho que já é suficiente para você ficar extremamente curioso de assistir Servant. Mas, além disso, eu ainda posso dizer para vocês que a produção é muito caprichosa, tem uma fotografia espetacular, é um pouco escuro, mas faz parte do clima, faz parte da história, da narrativa, alguns momentos mais escuros, reprisando, tentando mostrar uma iluminação natural, o que é muito legal, porque vai criando um clima espetacular. Como eu disse, a fotografia é muito bacana, é muito bem feita, é muito realista, os ambientes muito bem construídos, tá? Os cenários são espetaculares, tá? Você vai descobrindo aos poucos aquela casa que parece que os andares vão crescendo conforme a história vai surgindo. Ela começa em 2 ou 3 ambientes, daqui a pouco tem um quarto, tem um quinto, tem um sexto, tem porão, tem um apartamento no fundo do porão, tem o terraço, tudo isso vai aparecendo no decorrer da história. Então é uma história basicamente com muito mistério, com cenas de suspense uma atrás da outra. Ele faz suspense com coisas às vezes extremamente simples. Um momento de abrir uma porta, um momento de subir uma escada, um momento de passar de um ambiente para outro, câmeras extremamente inteligentes, sempre muito bem posicionadas, com um estilo muito do Shyamalan, tá? Que já abre a primeira cena não mostrando os personagens, mostrando só apenas os braços deles na mesa, enquanto que eles dialogam.
Já há um diálogo e a cena fica fechadinha ali, aquela câmera mais tranquila, mais parada, mas que vai enfocando exatamente o que há de necessário, enfocando o que há de mais importante para você entrando na história aos poucos, tá? Então fica aqui essa minha dica para vocês. Teria muito mais coisa para dizer, mas vocês sabem que eu tento evitar que o vídeo fique muito longo. O mais importante é a mensagem, né? Eu garanto para vocês que Servant vai capturar você e você vai assistir assim, de estalo. Você vai assistir pelo menos uma temporada por dia. Não tem muita escapatória, tá? Uma temporada por dia você vai assistir, são 4 temporadas e você vai até o final e vai ficar muito impressionado. E outra coisa, as interpretações dos atores, isso eu não posso deixar de falar. Que interpretações espetaculares, espetaculares, tá? Eu não tenho. Eu vou citar aqui o nome da menina que faz a babá, que é a Nell Tiger Free. Tem um nome bem diferente, né? Nell Tiger Free. Mas é um talento. Foi a primeira vez que eu a vi. Ela já tinha trabalhado em Game of Thrones, se eu não me engano, mas num papel pequeno. E não deu para mostrar o talento dela. Nessa série, ela vai mostrar todo o talento. Além da Lauren, que faz a mãe, e os outros dois também, que não me prendi a trazer os nomes dos atores, porque não é isso que importa. No final das contas, o que importa é o conjunto. Eu sempre digo a mesma coisa aqui. Para qualquer obra dar certa, tem que haver um alinhamento de astros, né? Fazendo uma coisa meio astrológica aqui, mas é lógico que eu não acredito nisso, mas sem querer acontece uma série de coincidências e a coisa funciona muito bem, tá? Então, M. Night Shyamalan combinou muito bem todos esses elementos como produtor, que ele é basicamente o produtor executivo da série, com outros também, mas ele é o produtor executivo da série, e criando uma história interessante, uma narrativa interessante, bons atores, com boas interpretações, uma fotografia espetacular, cenários maravilhosos. Eu não tenho a menor dúvida. Experimenta assistir Servant, da Apple TV. Tem outros lugares que você vai conseguir assistir, mas a produção é da Apple TV. Tá bom, gente? Fica aqui a dica do canal Coisa de Colecionador para vocês assistirem Servant. Chegou até aqui? Deixa o gostei ou não gostei. Não vai dar trabalho nenhum e se inscreva no canal. Até a próxima.